Seja bem-vindo ao nosso curso Descomplicando a Palavra de Deus. Nós estamos na reta final, então, e hoje nós queremos falar sobre um tema importante, que é sobre o milênio, certo? É um assunto difícil, porque tem duas aulas de interpretação que são bem quistas, né? São de pessoas muito bem estudadas que acreditam nelas, mas eu quero mostrar biblicamente o porquê que uma tem mais coerência que a outra. Eu gostaria de fazer uma leitura, se você tem a sua Bíblia. Quero ler Apocalipse capítulo 20, penúltimo livro da Bíblia, verso de número 1 e o 2, diz o seguinte: Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 1 e 2. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco, então, e nos abençoe. Pai, nós estamos aqui e pedimos que o Senhor nos abençoe. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A sua palavra é mais doce que o mel, mais valiosa que o ouro. A sua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da nossa alma e espírito e revela as nossas intenções e motivações do nosso coração. Eu oro ao Senhor também, porque a sua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, tira a dureza do nosso coração e coloca um coração de carne. Ó Deus, a sua palavra, ela é a verdade e ela abre os nossos olhos para que a gente possa entender melhor todas as coisas que são necessárias. Por isso nós te pedimos aqui nesse dia que o Senhor nos ensine, ó Deus, o que é necessário, renove a nossa mente para a gente aprender o que é certo, para caminhar espiritualmente de forma madura, Deus, e protegida pelo Senhor. Deus, está escrito na sua palavra que muitos perecem por não conhecer a verdade. Jesus diz que muitos erram por não conhecer a verdade nem o poder de Deus, mas que hoje nós sejamos abençoados e cresçamos, ó Deus, no conhecimento e na graça do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como será o milênio, ok? Então, o termo milênio, né, é uma palavra que vem do latim, que de fato significa 1000 anos. E João foi quem escreveu o Apocalipse, né, só para a gente relembrar. E quando ele fala, então, desse período de 1000 anos, ele está falando sobre um período em que Satanás vai ser preso e que o povo de Deus, os santos de Deus, vão reinar. Só que o grande debate, como eu disse que há duas aulas de interpretação, é o seguinte: esses 1000 anos em que o Satanás vai ser preso e o povo de Deus vai reinar, esses 1000 anos são literais ou são simbólicos? São 1000 anos que, de fato, são literalmente, são 1000 anos cronologicamente contados, ou simbólicos? E quando isso vai acontecer? Na volta de Cristo? Então, eu quero mostrar para você que a posição mais coerente é que esses 1000 anos, eles são simbólicos, ok? E quero mostrar para você que eles são simbólicos, por quê? Porque não faz sentido ser literal, visto que Cristo, quando ele vir e ele consumar todas as coisas, pegar os seus filhos, levar para o reino dos céus, depois de passar pelo julgamento do trono branco, nos levar para morar então por toda a eternidade na nova Jerusalém que desce dos céus, e lançar no lago de fogo e enxofre o diabo, o falso profeta e a besta, e também todos os que seguiram o diabo nos seus princípios. Não faz sentido, depois de todas essas coisas, né, passar um período de 1000 anos, ele ir lá soltar o diabo, para que o diabo possa, por um tempo, voltar a tentar, certo? Essas pessoas que já estão, né, vivendo no céu, por assim dizer. Não faz sentido isso, porque a Bíblia diz que depois do juízo, do julgamento, acabou, né? Quem foi colocado no lago de fogo, na eternidade estará lá, e quem foi colocado, né, nos céus, na glória eterna, na eternidade vai estar lá. Então não faz muito sentido nisso. As pessoas que acreditam no milênio como sendo
literal, eles acreditam que vai haver um período em que Cristo ele vai vir reinar de forma política na Terra. Então eles acreditam mais ou menos assim, que Cristo vai vir, vai consumar todas as coisas, mas vai colocar o povo que ele salvou para viver aqui na Terra por 1000 anos, sem a influência do diabo, vai prender o diabo ali no inferno durante 1000 anos, e depois vai soltar o diabo por 1000 anos para voltar a tentar as pessoas, né? E aí coisas ruins vão voltar a acontecer. Não faz sentido isso, certo? Porque acreditar nisso é você pegar um capítulo da Bíblia com 4 versículos e criar uma teologia bíblica que não tem respaldo nas escrituras nenhuma com relação a isso. Pelo contrário, o que a Bíblia fala é sobre a vinda de Cristo, a morte de Cristo na cruz por nós, essa salvação que Cristo nos deu, a nossa salvação, a nossa ida para o reino dos céus e a nossa vida eterna com o Senhor. Então não vai haver a possibilidade, tá, assim, é bem claro nas escrituras que, né, no reino dos céus não vai haver mais pecado, não vai haver tentação, o diabo ele vai padecer eternamente no lago de fogo e enxofre, ali não vai haver mais nenhum tipo de dor, sofrimento. Então eu acho bem absurdo esse tipo de interpretação literal que as pessoas fazem do milênio, tá? Então, quando a gente acredita que o milênio não é literal, que é a posição que eu estou trazendo aqui, a gente chama isso de amilenismo, né? A gente coloca o A como um prefixo, né, para chamar de amilenismo, né? Isso não significa que a gente negue que Cristo ele tenha um reino em que ele está reinando, mas a gente não interpreta que o reino seja literal. A gente interpreta que o reino de Cristo, né, milenar, ele é um reino espiritual e que Cristo já está reinando, certo? Que Cristo já está reinando sobre a igreja, certo? De forma espiritual, e que Cristo não vai vir na terra reinar de forma política ou de forma terrena futuramente. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, né, ele vai, de fato, consumar todas as coisas, e aí nessa consumação vai haver, então, a nova Jerusalém que desce dos céus, e vai haver, então, o lago de fogo e enxofre. Então, é isso que precisa ficar bem claro para nós. Então, o milênio, ele é um período atual. Então, desde quando Cristo ele subiu aos céus, até os dias de hoje em que ele não voltou, ele está reinando. Até porque a visão que João teve sobre Jesus, como é que é Jesus hoje em dia? Apocalipse capítulo 1, João ele viu Jesus, certo? Jesus, como é que ele é hoje? Ele tem um cinturão de ouro no peito, certo? Mostrando que ele é vencedor. As roupas dele são brancas como a lã, seu cabelo branco como a neve, ele tem 2 olhos que são como chamas de fogo, da sua boca é como se saísse uma espada de 2 gumes, a sua voz é como a voz de muitos trovões, de muitas águas, né? Na sua perna está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está montado num cavalo branco, num cavalo de guerra, num cavalo de vitória. Os seus pés são como latão reluzente. Ele tem as 7 igrejas, né, na sua mão. Ele tem a chave da vida e da morte na sua mão. Ele tem a chave do inferno na sua mão. É ele que controla todas as coisas. Ele é soberano. Então, o diabo não tem poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele veio e ele pagou o preço na cruz, ele veio para destruir as obras do diabo. Está escrito em 1 João capítulo 3. A Bíblia diz que quando Cristo estava pagando o preço por nós na cruz, ele expôs e humilhou publicamente os demônios ali naquela cruz. Então, o que a gente entende é que
conforme o texto de Apocalipse capítulo 20, que fala sobre Satanás ser amarrado, nós entendemos que Satanás ele está amarrado agora e ele tem o seu poder limitado, igual está escrito no livro de Jó, que Deus ele coloca limite em Satanás. Satanás só pode ir até certos lugares. Então, o diabo existe, mas ele não pode fazer o que ele quiser. E é por isso que o evangelho continua se expandindo, e por isso que a última ordem de Jesus foi: ide e pregai o evangelho por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então a vontade de Deus é que o evangelho chegue em pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, para que todas as pessoas conheçam o evangelho e conheçam que Cristo é o único caminho até Deus. Então o diabo ele tem o seu poder reduzido, limitado depois que Cristo veio na terra e pagou o preço por nós. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Então, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo também escreve no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito em Isaías 43, verso 13. Se Deus resolve operar, quem é que pode impedir? Se Deus tiver decretado, quem é que pode fazer diferente? Como está escrito em Lamentações, ali no capítulo no capítulo 3. Então, assim, não faz nenhum tipo de sentido, certo? As coisas serem diferentes. Então, é fundamental que a gente compreenda isso. Compreenda isso. Que o Senhor, então, possa nos dar esse tipo de entendimento de que, então, Jesus Cristo ele está à direita de Deus Pai, e Jesus Cristo estando à direita de Deus Pai, ele intercede por nós como advogado, e o sangue dele nos cobre do alto da cabeça à planta dos pés, certo? Preciso só de um auxílio aqui rapidinho, por favor. O Gabriel, por favor, fala com ele. Então, o inimigo está limitado, certo? Então, não faz sentido esse negócio da gente acreditar nisso. Mas a gente entende que, como a Bíblia diz, nós não devemos dar lugar ao diabo, né? Nós devemos resistir ao diabo para ele fugir de nós. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como leão que ruge tentando nos tragar. Então a gente deve ter bastante cuidado com relação a isso e entender que nós somos humanos, que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas então o segredo é andar com Cristo, obedecer ao Senhor e viver isso. Agora a questão é, Apocalipse 20, a gente precisa entender o gênero, né? Que foi escrito esse capítulo. Então, é altamente simbólico, certo? A escrita de Apocalipse, principalmente o capítulo 20. E também não está escrito em ordem cronológica o capítulo 20, tá? O livro de Apocalipse, ele não está em ordem cronológica. Então, é muito importante que a gente entenda também a ordem literária do livro para a gente compreender essas coisas. Então, os 1000 anos não são uma medida literal de tempo, né? Mas um símbolo de completude e perfeição. Então, 1000 anos não é 1000 anos exatamente 1000 anos, né? Mas 1000 anos é uma representação de completude, ok? Então, na Bíblia, números eles têm significado. O número 7 representa o número da perfeição, o número 6 representa, por exemplo, o número do homem, né? O número 3 representa geralmente também o número da perfeição, por se tratar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E algumas coisas nesse sentido. O número 40 geralmente representa o número de provação, né? 40 anos Jesus, 40 dias Jesus no deserto sendo tentado, 40 anos o povo de Israel
no deserto, 40 dias Elias também no deserto, né? 40 dias Moisés jejuando em cima do monte, esperando as tábuas da lei. Então a gente encontra, por exemplo, né, no livro de Apocalipse, o número 7, muitas vezes expresso, né, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, tudo para sinalizar o número de perfeição, né, as 7 igrejas, falando sobre a palavra perfeita para essas 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, falando sobre o juízo completo de Deus, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa saber para ter a interpretação correta. Com relação à prisão de Satanás, como eu já citei de antemão, né, significa a sua derrota na cruz. A prisão de Satanás, que muitos alegam que vai acontecer, e ele vai ficar 1000 anos preso, depois ele vai ser solto para voltar a tentar as pessoas, isso não faz sentido, como eu disse, tá? A verdade é que a prisão de Satanás, né, essa prisão, vamos botar entre aspas, que é a redução do seu poder, ela acontece com a derrota que ele sofreu ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele é derrotado por Cristo, certo? O poder que ele tinha sobre a humanidade era o pecado do ser humano e não tinha quem expiasse aquele pecado. Agora, o sangue de Jesus traz expiação sobre aquele pecado. Então, Satanás, ele ainda atua, mas com uma limitação extremamente grande. Mas ele não pode impedir o quê? A pregação do evangelho a todas as nações. E o evangelho nunca foi tão pregado, certo? Como tem sido pregado hoje em dia. Então, hoje em dia, nós já temos missionários que estão em tribos indígenas, tribos indígenas no mundo inteiro, tribos indígenas no interior da Austrália, tribos indígenas no interior da África, tribos indígenas no interior da Amazonas. Então, assim, tem missionários que ficam por anos para aprender dialetos de tribos para poder começar a pregar. Eles ficam lá 10 anos para aprender a falar um dialeto, para começar então a falar de Jesus para essas pessoas e para começar a traduzir a Bíblia para essas pessoas. Tem missionário que faz trabalho de 30 anos para aprender um dialeto que só 40 pessoas, 50 pessoas de uma tribo lá isolada no mundo fala, para eles poderem traduzir a Bíblia e começar a pregar Jesus para essas pessoas. É isso que está acontecendo no mundo. Então, assim, tem trabalhos assim, maravilhosos, fenomenais sendo feitos no decorrer do mundo inteiro, onde o evangelho tem sido levado, e graças a Deus por isso. Então, é isso que tem acontecido. O inimigo não pode parar o avanço da pregação do evangelho de Deus. Então, o reino do povo de Deus é o seguinte: as almas que viveram e reinaram com Cristo, conforme está escrito em Apocalipse 20, no verso 4, elas são interpretadas como os cristãos já falecidos. Os cristãos que já faleceram, que estão reinando espiritualmente com Cristo no céu. Então, esses cristãos que vão reinar com Cristo, que quem acredita no milênio literal fala, mas lá no capítulo, lá no verso número 4 fala, né, que os cristãos vão reinar com Cristo, e esse reinar vai ser na terra, então, porque não faz sentido, tá falando que vai reinar, não, mas são cristãos que já partiram, que já estão no céu com o Senhor. Tá? Então eles já estão reinando com Cristo, reinando sobre a igreja, já estão participando da glória com o Senhor. Então é um chamado no estado intermediário. Eles estão esperando a segunda vinda de Cristo para terem o seu corpo glorificado. Como eu disse, né? O espírito sobe para Deus, o corpo desce para o pó. Quando Jesus voltar pela segunda vez, o corpo será restaurado e se unirá ao espírito, e nós vamos viver para sempre diante de Deus com o nosso corpo e o nosso espírito diante do Senhor. Deus não criou o nosso corpo em vão, tá? O cristianismo, ele não é uma fé, uma doutrina que despreza o corpo como se fosse menor do que
o espírito, pelo contrário, ambos são muito importantes para Deus, ok? Então, com relação à primeira ressurreição, ela é entendida como um novo nascimento espiritual e não uma ressurreição física. Então, quando a gente olha para essa questão de ressurreição espiritual, ela não é uma ressurreição física. Ressurreição espiritual é quando a gente nasce, certo? De novo. Quando nós nascemos de novo, nosso coração é regenerado. A gente nasce espiritualmente. Nicodemos, em João capítulo 3, ele já era um homem velho, e perguntou: Senhor, como é que eu faço para crer, para nascer de novo, para seguir o Senhor? Jesus disse: você é um homem entendido da lei e da palavra, até hoje não entende isso, é necessário que você nasça de novo, nasça da água do Espírito. E ele diz: eu sou um homem velho, como que eu posso nascer de novo, já sendo um homem velho? E aí o Senhor Jesus disse: necessário nascer da água do Espírito. Então, assim, é um nascimento espiritual. É Deus que regenera o nosso coração e coloca no nosso coração esse amor, esse despertamento espiritual. Então, é um nascimento espiritual e não uma ressurreição física, né? Então, os que participam dessa regeneração, né, são aqueles que reinam com Cristo agora, enquanto aguardam a ressurreição corporal. Então, nós ainda, né, estamos aqui vivos, né, mas temos o nosso coração regenerado, né? Então, se Cristo voltar agora, o nosso corpo vai ser também glorificado. Nós vamos para a eternidade. Todos nós que cremos no Senhor vamos estar lá e vamos viver para sempre. E lá nós vamos viver, assim, de uma forma absolutamente, absurdamente melhor, mais maravilhosa, mais feliz. Não vai haver dor, sofrimento, tédio, tristeza, nada. Ali é o lugar que você deveria todo dia orar, como a Bíblia diz, dessa forma: ô Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero aguardar ansiosamente pelo dia em que o Senhor vai voltar, porque eu sei que ali é o lugar que eu estarei para sempre. A Bíblia diz: nessa terra a gente vive 70, 80 anos para viver cheio de doença e cansado, fadigado. Alguns vivem um pouco mais, né? Mas no final das contas é pouco tempo. E o que a gente vai viver na eternidade é maravilhoso. E lá em cima, nenhum de seus sonhos vão ser frustrados, não, tá? Então não fica com medo de ir para o céu e ficar decepcionado. Deus é bom demais. Lá nós vamos viver só coisa maravilhosa, infinitamente maior. O maior prazer que você já teve aqui nessa terra nem compara, certo, com o menor prazer que você vai ter lá no céu. Fica tranquilo que Deus é muito maior e muito melhor do que você pode imaginar. Então, a sequência, né, na ordem do final dos tempos, né, ela acontece assim: o milênio, ele já é presente, o milênio está ocorrendo agora. E como que ele acontece? Ele é um reinado espiritual de Cristo e ele está acontecendo através da expansão da igreja. Então, Cristo está reinando e a igreja está expandindo. Como? A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus disse isso, certo? Ele disse isso um dia para os discípulos, está escrito na palavra de Deus. Então, nós estamos vendo que espiritualmente Deus está nos guardando e está aguardando a expansão da sua missão. Tem muita gente que usa a religião errado, usa a palavra de Deus errado, mas ao redor do mundo tem muitos aí glorificando o nome de Deus da forma certa, e todos esses vão ser recompensados pelo Senhor. Depois disso, a grande tribulação, né? O que vai acontecer? Na grande tribulação, não é um evento separado de 7 anos, mas é uma intensificação da oposição do final dos tempos. A grande tribulação, os problemas vão se intensificar, principalmente os problemas para a igreja, para as coisas de Deus. O mundo vai se tornar cada vez pior. Como Jesus disse, o amor vai esfriar, a fé vai esfriar, né? As guerras elas vão aumentar, né? As coisas ruins elas vão aumentar. Antes que chegue o fim, essas coisas vão acontecer, né? Mas quando essas coisas começarem a acontecer,
vai acontecer a melhor de todas as coisas, que é a segunda vinda de Cristo, que será uma vinda gloriosa, vai ser vista por todo mundo, todo olho verá, certo? Essa segunda vinda de Jesus, e será única, ele vai voltar pela segunda vez e única, certo? Não haverá uma nova chance, vai ser única, por isso que devemos andar com Cristo todos os dias. Depois disso é a ressurreição geral. Então, quem já estiver morrido com Cristo ou morreu seguindo os princípios do diabo, vai ressuscitar, certo? E vai para diante do tribunal do trono branco e vai ser julgado para ser, então, condenado ou absolvido para o lago de fogo e enxofre ou para a eternidade da glória no céu, como diz em João capítulo 5. Então essa é a ordem. E aí, para baixo é o que? É o juízo final. O juízo final se aplica aí em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, começa então o juízo final, né, com a eternidade começando, né? E o novo céu e a nova terra começa. Capítulo 21 e 22, então, novo céu e a nova terra começa, que é onde nós vamos viver, né? A eternidade, coisa maravilhosa com Deus para sempre, né? Deus não vai apertar um reset e começar o mundo de novo, para sempre, por toda a eternidade nós vamos estar lá. Os que seguiram os princípios do diabo para sempre vão estar no lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente. Essa é a punição que está escrita. Então é assim que funciona. Essa é a sequência, é a ordem da sequência do final dos tempos. Então não existem dois estágios da vinda de Cristo, certo? Então não tem um arrebatamento que as pessoas vão sumir e a roupa delas vão ficar, tá? Cristo vai vir uma vez só, todo mundo vai ver. A Bíblia diz, do ocidente ao oriente ele vai aparecer no céu. Não me pergunte como vai ser, né? Porque é o globo, né, e tal, mas todo olho vai ver. E isso vai acontecer, o juízo final vai acontecer, Cristo vai se manifestar, vai destruir o falso profeta, a besta, o anticristo, certo? Vai destruir todos os que seguiram eles, vai pegar os seus filhos que permaneceram fiéis e que vão estar vivos, e esses filhos vão ser glorificados, seus corpos, os que morreram com Cristo vão ser ressuscitados, né? Os seus corpos vão ser glorificados, porque a alma deles já vai estar no céu, então a alma deles vai se juntar aos seus corpos e eles vão, né, estar no céu com o Senhor de forma completa e absoluta, entende? Então, há um único retorno definitivo que vai encerrar a história, que é essa segunda vinda de Cristo. É um retorno e é definitivo. Então, algumas bases teológicas para nós entendermos por exemplo, o Agostinho de Hipona, teólogo muito famoso, ele vai dizer o seguinte, que o primeiro grande formulador do amilenismo, né, o primeiro grande formulador do amilenismo foi ele ali, né, estudando o texto. E ele vai dizer, o amilenismo é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, quando a igreja reina com ele espiritualmente. A igreja está reinando hoje em dia porque ela está pregando o evangelho. Essa é a forma como a igreja reina, pregando o evangelho. A igreja não reina quando ela tem poder político, quando ela tem muito dinheiro. Ela reina quando ela prega o evangelho. João Calvino, nas Institutas, ele diz o seguinte, os 1000 anos não designam um número, mas um curso do reino de Cristo, enquanto ele conduz seu povo nesta vida pelo Evangelho. Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho é o que faz a igreja ter poder, certo? Igreja que prega o Evangelho é a igreja poderosa, é isso que vai. Igreja, então, que fica pregando outras coisas, ainda que tenha poder político, fama, dinheiro, essas coisas todas, diante de Deus não tem valor nenhum, tá bom? Luiz Berkhoff diz o seguinte, o milênio é a era da igreja, certo? É o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a era em que a igreja prega a palavra de Deus para que os corações possam ser tocados pelo Espírito Santo por meio da pregação.
então, com relação às ressurreições ensinadas no Antigo Testamento, tem ali de forma bem clara, tem as ressurreições ensinadas no Novo Testamento também. A natureza da ressurreição, ela é universal, então todas as pessoas elas vão ressuscitar, sejam as pessoas que andaram nos princípios do diabo, nos princípios de Deus, todas vão ressuscitar no final quando Cristo voltar, tá? Vão ressuscitar para o fogo eterno ou para a glória eterna, ok? E as características disso nós vamos identificar que um corpo pode ter sido sepultado, alguém pode ter morrido com Jesus há 3.000 anos atrás, tendo crido que Jesus ia vir, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo há mais de 2.000 anos atrás. Mas esse corpo, ele vai ressuscitar, vai ser glorificado, e a alma dessa pessoa que está no céu vai se juntar ao corpo. Então, o corpo sepultado será glorificado e será semelhante ao de Jesus. Então, o corpo que Cristo tem hoje será o corpo também que nós teremos, né, livre das limitações terrenas, tá? Livre, então, de cansaço, de dores, de sono, livre de angústias, de ansiedades, de medo, de coisas nesse sentido. Nós não teremos mais limitações corporais, o nosso corpo não envelhecerá, nosso corpo não será corrupto, nosso corpo não sofrerá tentações, nós estaremos então abençoados pelo Senhor por toda a eternidade. E para nós entrarmos aqui então na reta final com relação ao julgamento, o juiz é Deus, Deus vai julgar todos, certo? Tanto os que andaram nos princípios do diabo, quanto os que andaram nos princípios do próprio Deus. Deus é que vai julgar, Cristo também vai julgar, tá? A Bíblia diz também que aqueles que andaram com Cristo vão julgar, ok? Então nós estaremos ali para julgar aqueles que andaram nos princípios do diabo. A natureza desse julgamento é no tribunal, como eu falei, tá? Os que vão ser julgados serão o quê? A besta, o falso profeta, o Satanás, os anjos que o diabo levou junto com ele e todos aqueles que seguiram os princípios do falso profeta. Esse será o juízo final, chamado de trono branco, que está escrito em Apocalipse capítulo 20, no versículo 5, que é tudo que eu já citei aqui de antemão. Então, para a gente não demorar aqui mais, eu quero encerrar dizendo que o Senhor nosso Deus, então, ele nos deixa essa conclusão muito clara de que nós estamos vivendo um período glorioso da igreja e que a coisa mais preciosa que nós podemos fazer para Deus é pregar o Evangelho, porque já estamos vivendo esse milênio onde Cristo é glorificado. Então, espero que esta aula tenha edificado a sua vida, né? Só temos mais uma para encerrar esse curso. Que Deus te abençoe. Vamos orar encerrando. Senhor, obrigado por esse dia, por essa aula. Que o Senhor edifique os corações e as mentes, que cada um possa reter a sua palavra, que cada um possa aprender e levar o ensinamento, Senhor Deus, para o dia a dia, e que quando cada um ler a tua palavra tenha mais clareza, mais entendimento, mais abertura de mente. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, que esse curso, Senhor Deus, seja um divisor de águas na vida de muitas e muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te espero então na última aula e depois nós temos os certificados a entregar ali na igreja para você que participou. Fique com Deus. Um abraço.